5 minutos de física, falando de ciência em 5 minutinhos. E aí, povo, bom ou não? Bem-vindas e bem-vindos aos 5 minutos de física. Eu sou o Léo Souza e hoje vamos tentar entender algo que é super importante, que eu acho bacana demais, mas que é um baita desafio. O tempo. Sim, o tempo. O tempo passa, mas será que sabemos o que ele é? Aqui no podcast a gente vai dar uma pincelada nesse conceito. Mas claro, como o nome já diz, em 5 minutos não vamos ter tempo para resolver todos os mistérios do tempo em tão pouco tempo. Então, se você achar que estamos viajando no tempo, calma. Só estamos começando a explorar o assunto. Para começar, o que é tempo? Bem, depende da pergunta. Para quem está atrasado para um compromisso, o tempo é ouro. Para um filósofo, o tempo pode ser um fluxo contínuo de mudanças. E para um físico, é um baita desafio conceitual. Na física clássica, como a de Newton, o tempo era como um relógio universal, fazendo seu tic-tac no mesmo ritmo para todo mundo. Imagine um cronômetro cósmico, onde tudo acontece em ordem. Para Newton era assim, o tempo vinha de todo sempre, ia para todo sempre, para sempre e sempre da mesma forma. Simples, né? Então, moçada, tempo é um negócio absurdamente importante em física. De fato, quando estamos trabalhando com dinâmica das coisas, estamos geralmente preocupados em como algumas quantidades variam com relação ao tempo. Um exemplinho. O que chamamos de velocidade é justamente o quanto a posição de uma coisa varia com relação ao tempo. Então, podemos dizer que o tempo, e também o espaço, no caso, são essenciais para toda e qualquer discussão em física. Então, a definição de tempo de Newton era muito bacana, né? O troço flui de boa, desde sempre para sempre. Show! Mas aí veio Einstein e bagunçou tudo. Einstein mostrou que o tempo não é absoluto. Com a teoria da relatividade, descobrimos que o tempo é relativo e depende da velocidade relativa ou mesmo da gravidade. Por exemplo, suponha que João está viajando com velocidade muito alta com relação a Maria. E aqui, quando eu falo muito alta, é muito alta mesmo. Se João tentar medir como o tempo passa para Maria, ele vai achar que tudo para Maria está mais lento, passando mais devagar quando comparado com o tempo do próprio João. E se Maria tentar medir como o tempo passa para João, também vai medir que o tempo de João passa mais devagar quando comparado com o dela. As medidas são relativas, a menos que entre uma aceleração ou uma fonte de gravitação muito forte, tipo uma estrela. Quando temos gravidade no meio ou aceleração, esse passar do tempo pode ser real, absoluto, tipo no filme Interestelar, tá ligado? Ou seja, o famoso paradoxo dos gêmeos é real, quando envolve gravitação ou aceleração. Então o tempo, na verdade, é algo que pode esticar ou encolher dependendo das circunstâncias. Mas o tempo ele é mais estranho ainda, ele tem uma direção. Você já percebeu que tudo parece ir para frente no tempo? Você nunca vê um copo quebrado se reconstruir sozinho, ou a fumaça voltar para dentro de uma vela. Isso é o que chamamos de seta do tempo. E sabe o que determina essa direção? Uma quantidade que a gente conhece que se chama entropia. A entropia é basicamente uma medida da desordem de um sistema, e a segunda lei da termodinâmica nos diz que a entropia do universo sempre aumenta. É por isso que o tempo parece andar para frente. As coisas vão ficando mais, digamos, desorganizadas com o passar do tempo. Mas será que esse tempo teve um começo ou vai ter um fim? Segundo a teoria do Big Bang, o tempo começou há aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. Antes disso, bom, a gente não sabe. Talvez nem faça sentido perguntar o que havia antes do tempo, pois o próprio tempo pode ter começado com o universo. Agora, será que o tempo é real ou só uma ilusão? Alguns físicos acreditam que o tempo, como a gente percebe, é só uma maneira de organizar eventos. Outros defendem que ele é tão fundamental quanto o espaço. E aí, em quem que você acredita? A dica que eu dou é, seja pragmático, objetivo. Se você precisa de uma definição do tempo que caiba no que precisa, use essa definição. Se está falando de lei de Newton, bora usar o tempo newtoniano e tranquilo, boa. Então o tempo é tudo isso, é um mistério, uma ferramenta e também um dos pilares da física. Desde entender como o tempo passa até investigar como ele começou, o tempo continua sendo um dos maiores desafios da ciência. Se você gostou e se tiver tempo, compartilhe com alguém que vive dizendo que não tem tempo para nada. Se quiser sugerir temas ou mandar uma mensagem, é só mandar um e-mail para 5minutosdefísica@gmail.com. Até a próxima e lembre-se, o tempo passa, mas a física fica. Forte abraço, tchau!